Capítulo 11. O punho atingiu-o bem nas costelas, desferido com tanta força que lhe pareceu que tinha uma faca enfiada no coração. Dora Miller estremeceu e ergueu o cotovelo esquerdo para proteger o local onde havia sido atingida, sem tirar a mão da lateral do rosto dele. O oponente lançou-lhe um duplo gancho com a direita, para o inferno com os boxeadores canhotos, logo abaixo do cotovelo esquerdo. A dor irradiava até sua espinha. Pela primeira vez em sua carreira no boxe, Dora sentiu suas pernas cederem. E, afinal, a carreira dela não tinha sido muito longa. A Marinha gostava de incutir um sentimento de lealdade ao seu navio, um símbolo tangível da Marinha como extensão da pátria. Em qualquer banheira que houvesse, mesmo em um barco de patrulha de compensado, era importante tentar tirar o melhor proveito dela e desafiar qualquer um a dizer o contrário. O orgulho da vida, a habilidade e a competição pela excelência na realização de uma tarefa específica. Assim os homens sempre motivaram o desejo de mostrar sua superioridade. Em Pearl Harbor, com os grandes navios de guerra alinhados lado a lado, a existência de um espírito competitivo a bordo, e entre eles, era, natural, de fato imperativo. Dora Miller era um campeão dos pesos pesados e da Virgínia Ocidental, e isso lhe deu notoriedade, uma notoriedade que ele nunca havia desfrutado antes, porque ele era um menino tímido da Copa do Sul e, além disso, negro. No entanto, nada disso importava quando eles colocavam luvas de boxe para competir com outro homem no centro do ringue improvisado no convés do navio. Candidata à vitória a bordo do West Virginia, Dora nunca havia gostado do incentivo de seus companheiros, quase todos brancos, como os marinheiros contra os quais lutava. Nenhum dos outros negros a bordo, os cozinheiros, os garçons, os trabalhadores que carregavam as granadas do depósito para o convés, jamais o enfrentaria no ringue. Entre eles havia um casal que poderia ter batido nele, especialmente depois que Dora os ensinou a se esquivar de golpes, mas ele foi o primeiro a se voluntariar para o campeonato a bordo, então seus companheiros também tomaram seus lugares à beira da multidão para animá-lo mais em seus corações do que externamente. Quanto aos brancos, mesmo aqueles que apostavam nele sempre esperavam que um deles o nocauteasse. Isso foi até que Dora se tornou a campeã da Virgínia Ocidental. A partir daquele momento, seus companheiros de equipe, fossem brancos, pretos ou malhados, apostavam em sua vitória e o incentivavam ao máximo durante as partidas. Aquele garoto branco de Nevada, com seu gancho de esquerda e velocidade de cascavel, assustou todo mundo, menos Dora. Muito dolorido para ter medo agora. Com as pernas quase inertes, Dora atirou de direita, mas o campeão de Nevada, que se deleitava com a aprovação de seus companheiros, o bloqueou com luvas de boxe. A maioria dos adversários contra os quais o preto havia lutado não era tão elegante, as lutas eram disputadas mais em nome da força do que da técnica, e pela primeira vez ele se pegou pensando, vou perder. Mas enquanto o outro dançava em sua direção novamente, lhe dava um uppercut, no externo, o branco grunhiu, estremeceu e rosnou, você bateu forte. Por ser um cozinheiro. Dora queria puni-lo pelo que ele havia dito, ele deu um passo para trás e jogou um direito violento, muito zangado, muito longo, muito perturbado. Era o que o adversário esperava, ele reagiu com um golpe de fósforo que perfurou o negro como uma bala. Ele viu um flash de luz pálida, sentiu a carne rasgar acima de seu olho esquerdo, sentiu o sangue jorrar. Ele não se importou, a dor era leve. O que o preocupava eram os joelhos moles, que não conseguia mais controlar. Dora ouviu os gritos dos marinheiros que se aglomeravam ao redor do ringue. Por um breve momento ele teve consciência do calor do sol, das nuvens brancas subindo alto, da madeira áspera e desbotada sob seus pés, das montanhas, surgindo ao longe e dos navios abrigando os cais como troncos flutuando ao longo a margem de um rio. Parecia estar vendo tudo isso de um ponto alto e muito longe dele, como se o soco tivesse alterado misteriosamente as funções de seu cérebro. O tempo desacelerou. Ele viu seu oponente demorar, como um gato pronto para atacar sua presa, sabendo muito bem que ele estava pronto para ser liquidado. Ele viu o marinheiro dar um passo à frente, viu seu punho vindo. E sem pensar ele atirou um de cada vez. Ele ouviu o estalo de seu punho batendo, seu oponente cambaleou, caiu no chão e não se moveu. Os marinheiros gritaram em frenesi. Com as costas da luva, Dora tocou o corte aberto na testa. Quando baixou a mão, a luva estava suja e molhada. E seu único pensamento foi, é domingo. Naquela manhã,
Eveline e 6 de suas amigas estiveram na igreja do lado de fora da base para o culto da igreja. Era uma igreja congregacionalista, pois congregacionais da Nova Inglaterra haviam desembarcado na ilha um século antes para se dedicar à conversão dos havaianos. Graças à sua inteligência e bom senso Yankee, os missionários criaram não apenas igrejas, mas também negócios, e muitas das melhores extensões de terra das ilhas ainda pertenciam a seus descendentes. Dizia-se que os congregacionalistas tinham vindo ao Havaí para fazer o bem, e que acabaram indo muito bem. As funções eram solenes e austeras. Eveline extraiu algum conforto da simplicidade da igreja e das palavras dos hinos que eram cantados ali. Não lhe asseguravam a paz, mas lhe davam esperança, e isso bastava. Quando as enfermeiras voltaram para seus aposentos, a base estava em silêncio. Havia aqueles que ainda dormiam, outros aproveitaram o dia livre fora da base, visitaram as praias, organizaram piqueniques nas montanhas, praticaram esportes e passearam por Honolulu. No Havaí, todos pareciam amar a vida e pensavam no trabalho simplesmente como uma das muitas palavras de 6 letras. Vamos encontrar um baré, alguns oficiais, sugeriu Bárbara. Logo depois que você foi à igreja? Marta se perguntou. Você tem que picar se quiser obter o perdão. As meninas riram da insolência de Bárbara. Todas, exceto Eveline. Venha conosco, querida, você precisa pecar um pouco. Eu tenho que inventariar os estoques de drogas. No domingo? Bárbara adorava se divertir, mas nunca se conteve se havia trabalho a ser feito. Ele quer escrever para Raf, Betty interrompeu. Divirtam-se, meninas. Eveline sorriu. Com um pouco de tristeza, foi impressão de Betty, então ela se afastou para o hospital, perdida em seus próprios pensamentos. Os outros pararam para olhar para ela. Sandra, a mais simples do grupo, observou 10.000 homens na ilha, prontos para cultuar a terra em que anda, e ela está obcecada por um cara que está do outro lado do globo. Eu realmente gostaria que ele pudesse esquecer. O amor não é esquecido, suspirou Bárbara. Isso nunca acontece. Aproximando-se do hospital, Eveline viu um negro alto de ombros largos segurando o rosto pressionado contra o painel de vidro da porta principal, as mãos em conchas sobre os olhos para se proteger do brilho enquanto olhava para dentro. Ele usava uma camiseta da Marinha e calças fornecidas. Ela sabia que a porta estava sempre aberta. Seria possível que ele fosse tão tímido a ponto de não entrar, a menos que expressamente autorizado. Ele se aproximou dele. Posso ajudar, marinheiro? Ele se virou, permitindo que ela visse o corte em sua testa, coberto apenas por um simples gesso. O sangue que ainda escorria do ferimento havia manchado sua camisa. Com licença, senhorita. Todos os médicos do navio saíram para jogar golfe e não encontrei ninguém para dar uma olhada em mim. Nossos médicos estão todos lá também, respondeu Eveline, mas posso mandar buscar um. O homem começou a sair. Não importa. Desculpe o transtorno. Espere, eu vou dar uma olhada. Ele tocou o remendo com os dedos, então o arrancou com um movimento rápido. Qual é o seu nome? Dora Miller, senhora. Eu sou o tenente Stewart. E eu sou apenas uma enfermeira, mas eu não jogo golfe e este corte precisa de alguns pontos se você não quiser que a cicatriz permaneça. Vamos entrar? Dentro do hospital, deserto naquela tranquila manhã festiva, Eveline fez Dora sentar em um banquinho e suturou o ferimento. Como você conseguiu isso? Uma luta de boxe. Você ganhou? Sim, senhor. E o que você ganhou? Respeito. Ela terminou de aplicar o último ponto e entregou um espelho a Dora. Ele examinou o trabalho. Os pontos eram pequenos e irregulares, e as bordas irregulares da ferida haviam sido cuidadosamente unidas. O menino, que usava as cicatrizes de muitas outras batalhas, ele sabia que esta dificilmente deixaria vestígios. Um médico não poderia ter feito melhor, declarou. Eveline o acompanhou até a porta. Na porta, ele parou e fez uma espécie de reverência. Obrigado, senhora. Diga-me uma coisa, Dora. Um homem grande como você ainda tem que lutar para garantir o respeito dos outros. Ele olhou para ela, mas imediatamente desviou os olhos. Deixei minha mãe e entrei para a marinha para ser homem, respondeu ele. Eles me fizeram um cozinheiro. Não, eu nem sou isso, eu limpo a cantina depois do que os outros comem. Em 2 anos eles não me permitiram disparar um único tiro. Cuidado, Dora. Você também, senhora. Eveline passou o resto do dia separando as drogas. Os suprimentos estavam bem arrumados,
mas não estavam onde deveriam estar no caso de uma emergência. Seu pai costumava lhe dizer: acidentes são exatamente isso, algo que não deveria ter acontecido. Certifique-se de que está pronto. Ele não tinha nenhuma premonição do desastre iminente em Pearl Harbor. Anos depois, não havia escassez de pessoas que relataram experimentar uma sensação de perigo iminente, mas as preocupações de Evelyn eram de natureza mais pessoal e imediata. Raf estava em guerra e reabastecer os armários do dispensário, caso algo acontecesse, fazia com que ela se sentisse mais próxima dele. Na hora do jantar, ele decidiu voltar para sua acomodação. Ao descer os degraus baixos de madeira do hospital, ele pensou novamente em Dora Miller, uma campeã de boxe, uma velejadora, que hesitava em entrar em um pequeno hospital de campanha, sem ter certeza das boas-vindas do que receberia ali. Ele pensou em quão longe o mundo ainda tinha que ir. E então ela viu algo que a congelou, um homem. Os contornos de sua figura claramente delineados à luz do sol poente, caminhava lentamente pelo caminho ladeado de palmeiras que ligava o hospital ao porto. Ela não pôde ver imediatamente seu rosto, mas ele estava vestindo um uniforme de piloto e estava andando em direção a ela. Seu coração começou a bater rápido, todos os pensamentos coerentes se dissiparam e sem perceber ela sussurrou: Raf. Ellie continuou andando. Ele estava cada vez mais perto. Por que se move tão devagar? Perguntou uma pequena voz dentro dela. Ele está de volta, ele está de volta, ele está aqui. Então ele viu seu rosto. Era Danny. E seu rosto estava tão triste quanto a própria morte. E antes mesmo que ele dissesse a ela, ela sabia.